Bom dia a todos, sejam bem-vindos à São Francisco de Assis. Espero que todos tenham tido uma semana tranquila, abençoada, né? Hoje a gente vai fazer o nosso palestrante Eduardo Henrique, estou apresentando, prazer. Ele hoje vai falar sobre as bem-aventuranças. Vou iniciar com uma leitura do Pão Nosso. Leitura número 41, no futuro. E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, isso está em Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de arma volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para incêndio e para a morte. Mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos de fé não somente serão justos, mas profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Vamos agora nos arrumar, vamos absorver os ensinamentos que o irmão Eduardo tem nos trazer, né? E sejam muito bem-vindos. Vai. Então, bom dia a todos. A gente vai conversar hoje a respeito das bem-aventuranças, mas o que a gente pensou em fazer, né, é não apenas. Lógico, né? Não tem como tratar de todas as bem-aventuranças num estudo só, porque, né? Não daria nem tempo, né? Nem se fosse o dia inteiro, eu acho que a gente conseguiria. Então, o que a gente vai tentar é fazer um ataque nas bem-aventuranças, no sentido da gente conseguir compreender melhor justamente o sentido que Jesus falou, né? Porque, normalmente, né? Acho que eu já devo ter conversado com vocês, que às vezes a pessoa, quando olha e ouve Jesus falando, a pessoa fala assim: ah, porque Jesus disse isso, isso, isso. Mas só que Jesus não falava português, né? E entre o que Jesus falava lá em hebraico, o que foi comentado por toda aquela população, porque também o pessoal não tinha negócio assim, todo mundo sabia escrever, a grande maioria das pessoas sabia escrever, tinha papel, não tinha nada disso, né? Então a tradição era passada muito de boca. Então não adiantava só Jesus passar os ensinamentos em hebraico, porque os ensinamentos que ele ensinava em hebraico eram conversados pela população em hebraico, e aqui eu não vou tomar o caminho, né, o caminho das traduções propriamente dito. Eu estou querendo tomar o caminho do que as pessoas falam, tá? Porque, inclusive aqui no Brasil, né, se você pegar determinadas palavras aqui no Brasil, só para a gente poder perceber, né, guri no Rio Grande do Sul, piá no Paraná, né, moleque, garoto, né, menino aqui no Rio. Então, em cada lugar do Brasil, você tem palavras para especificar determinadas situações. E aí, a gente não está querendo trabalhar nas traduções, mas estamos querendo trabalhar no que as pessoas falam. E aí, falavam em hebraico, falavam em aramaico, falavam em grego. O grego tinha cidades-estados, então tinham vários gregos. Então, tinha grego 1, grego 2, grego 3, grego 4. Aí tinha latim, tem italiano, tem francês, alemão, inglês, espanhol, português de Portugal, português do Brasil. Então vocês imaginem 14 níveis de coisas sendo faladas, o que sai de lá não chega aqui da mesma maneira.
né? E por isso que é interessante a gente conversar um pouco a respeito das bem-aventuranças dentro dessa visão global, porque quando a doutrina espírita vai tratar dessa visão global, ela faz o quê? Ela faz com que a gente tenha dentro de nós a observação que a gente tem que sair do patamar, do nosso patamar de terra, e tentar elevar a nossa visão para poder ter uma visão mais ampla, não apenas da vida do presente, né, mas a existência do passado e a existência do futuro. E aí você começa a entender de causa e consequência, né, de causa e efeito, e aí fica mais fácil você conseguir tentar compreender essa questão das bem-aventuranças. De qualquer maneira, a gente gostaria de dizer que elas estão dentro do Evangelho de Mateus. Aliás, existe uma certa confusão também. Muita gente pensa que as bem-aventuranças significam o Sermão do Monte, né? Mas na verdade o Sermão do Monte são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, principalmente falando, e as bem-aventuranças são só parte do capítulo 5, especificamente versículos 1 a 12, tá? E quando a gente fala 1 a 12, por quê? Porque o versículo 1 e o versículo 2 também são importantes para a gente se posicionar o nosso pensamento com o entendimento do tempo. Uma outra coisa também muito interessante para a gente poder pensar é a respeito dos pontos de vista, né? Num primeiro momento, numa primeira imagem que a gente trabalhou, a gente colocou a imagem de um cubo mágico, né? Não estou nem olhando as outras faces, né? Mas aqui nessa face azul, vermelho, laranja, sei lá o que é essa cor, né? E o amarelo. Então, assim, só para facilitar, eu estou dividindo os pontos de vista das pessoas em 6 pontos de vista. Mas, na realidade, a gente não pode esquecer, né, que o cubo mágico, ele não tem só 6 pontos de vista. O cubo mágico, na realidade, ele tem mais de 40 bilhões de configurações possíveis. Para a gente poder perceber que, na realidade, né, inclusive essa é a grande razão pela qual a gente estimula as pessoas a participarem de grupos de estudo, né? Porque quando você você junta cada criatura, cada ser humano tem da capacidade visual de uma configuração desse cubo mágico, de uma configuração dessa realidade de acordo com as suas experiências dessa existência e das experiências das existências passadas também. Então, a visão que a gente tem de todas essas realidades que a gente trata no dia a dia são extremamente complexas. Por isso que a gente costuma falar, né, e lembrar a gente que a gente precisa compreender essa complexidade, que não é só isso daqui já era uma coisa complexa de entender, mas sair daqui para chegar para passar para cá é mais complexo ainda, para a gente entender de uma vez por todas que nós não somos os donos da verdade. Tá? Isso aí a gente tem que, sabe, né? Mas os espíritas não são os donos da verdade. Não, os espíritas não são os donos da verdade, os católicos não são os donos da verdade, os evangélicos não são os donos da verdade, não tem ninguém que seja dono da verdade. Na realidade, porque como cada um enxerga uma configuração desse tal cubo mágico, que é, né, o cubo mágico, eu estou fazendo aqui uma metáfora do cubo mágico, é a verdade, a verdade verdadeira, né? Quem consegue enxergar todas as configurações possíveis são espíritos puros, que conseguem ser uno em relação a Deus. No nosso patamar, não tem como. Então a gente precisa ter essa questão de respeito às diferenças, a gente precisa desmontar dentro do nosso dia a dia as questões de colocações do tipo, evangélicos são radicais, tá? Porque muitas das vezes quando a gente age no nosso dia a dia, espíritas também são radicais, católicos também são radicais, e aí ao invés de usar a palavra radical, se você quiser usar fundamentalista, também não tem problema nenhum não, tá? Só para a gente poder ver como é que é complicado esse negócio, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê espírita chegando e dizendo assim, mas eu sou espírita, eu não posso mais agir dessa forma. Não é porque você é espírita que você não pode agir dessa forma. Né? Nenhuma pessoa deveria agir dessa forma. Essa que é a grande realidade. Né? Então, o cristianismo também não tem a visão global, mas nós vamos tentar dar uma olhada superficial, né, nessa questão do cristianismo e lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo dá ênfase ao que é igual, ou seja, quando nós conseguimos
né, ao invés de jogar esse fundamentalismo, a gente usar, né, muito radicalismo na nossa maneira de se colocar. Se a gente coloca a maneira com um pouquinho mais de flexibilidade, a gente vai conseguir se posicionar, né, e entender o que o Evangelho trouxe para a gente, logo na introdução, né, quando ele fala assim, que o Evangelho, se eu pegasse todos os capítulos, todos os versículos do Novo Testamento, todos, se eu pegar e se eu for dividir, né, isso aqui fala a respeito disso aqui, isso aqui fala a respeito disso aqui, a gente vai ver que pode classificar em 5 grandes capítulos, né, atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, dogmas e ensino moral. Aí o que o Evangelho faz? O Evangelho diz para a gente que ele não vai ficar investindo em cima dessas 4 primeiras partes. Não é isso que importa para a gente. O que importa para a gente é a gente trabalhar o ensino moral. E na hora que a gente trabalha o ensino moral, a conversa muda de patamar, porque aí você consegue conversar com um budista e ouvir e ler a respeito de ensinamentos budistas, e você fala assim, o teu entendimento é assim, caramba, ele é espírita, né? E ele ouve a gente falando, quando está dentro desse patamar de ensinamento moral, ele ouve a gente falando e fala assim, puxa, você tem muito de budista, né? Ou seja, tanto um como o outro, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, alguém aqui já teve a triste experiência de ir em missa de 7º dia? Agora, há pouco tempo, vocês foram? Alguém foi? Para quem foi há pouco tempo, né, aconteceu comigo de eu estar lá assistindo a missa, e aí eu estou ouvindo o padre falar, e eu fiquei olhando assim e falei assim, vou chamar para dar palestra na instituição espírita, vou chamar, porque o cara está falando, né, é o que a gente fala dentro da casa espírita, né? E aí fica poderoso o estudo, fica poderoso o diálogo, fica poderoso a maneira de você abordar as coisas, porque até com pessoas ligadas à ciência você consegue conversar, entende? Porque quando você vai conversar com o pessoal da ciência, você vai conversar com eles, principalmente na hora que eles dão de cara na parede, né? O que é o dar de cara na parede, né? Vou dar um exemplo muito rápido aqui, assim, né? Dr. Paulo César Frutuoso, né? Lá do Frei Luiz, né? Lá Frei Luiz, né? Aí o Paulo César chega numa palestra e fala assim, quando o espermatozoide junta com o óvulo, né? Aí houve a fecundação. Passo seguinte, nós vamos fazer aqui devagarzinho, mas isso é assim, né? A toque de caixa, né? O passo seguinte, aquela célula que contém as informações relativas ao pai, à mãe, aos irmãos, aos tios, aos avós, né? A família, aquela questão de DNA, aquela questão genealógica em relação à família, essa célula se multiplica por 2. Aí ela pega e se transforma em outra. Mas ela se multiplica por 2 e forma 2 células iguais. E essas 2 fazem assim, tup, né? E aí passa a ser 4 células iguais, depois 8 células iguais, 16, 32, 64, 128, 256, né? 512, 1024, vai embora, tá? Aí ele pega e fala assim, chega num momento, outro dia eu estava conversando com uma neurologista, né? Professora, pós-graduada, pós-doutorada, pós-vovó Vila Uva, um conhecimento absurdo, né? Professora da PUC, tá? E aí ela pegou, eu falei para ela, conversando sobre isso com ela, aí eu peguei e falei para ela assim, aí chega num determinado momento, ó, repara, uma célula, 2 iguais, 4 iguais, 8 iguais, 16 iguais, 1024 iguais e por aí vai, tudo igual. Num determinado momento, faz assim, blupt, e aí uma célula de cabeça, uma de cérebro, uma de boca, uma de nariz, uma de pele, uma de pulmão, uma de estômago, uma de... E aí a pessoa fala assim, quem fez essa mudança? Aí a pessoa da ciência trava, né? Ela trava e aí a gente entra com a informação Deus, tá? Então essa é a grande situação para a gente poder ter uma visão global dessa parte do trabalho. E aí o que o Evangelho tenta fazer? Ele tenta reunir justamente todas as máximas que tem. O
que são essas coisas que estão aqui assim, né? Eu imaginei que existissem pérolas coloridas, tá? Para a gente poder ter várias pérolas coloridas que vão juntar outras pérolas coloridas, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, e vão, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, determinadas outras pérolas modificadas, tá? Que vão ser a condensação dessas células, dessas pérolas que estão aqui, e que vão servir para toda a humanidade. Quando fala toda a humanidade, entra aquilo que a gente falou agora há pouco. Não interessa a religião, não interessa se a pessoa, eu sou ateu, pode ler, vai conseguir entender, vai conseguir compreender, vai conseguir, e é mesmo, vai ser um tal de, só fica na turma do mesmo, entende? Porque é assim que funciona na prática hoje em dia. E aí, nós pegamos um mapa, né, da Palestina, lá de 1600 e burdoada, só para vocês poderem entender, que é um mapa muito interessante, porque quando você pega um mapa moderno da Palestina, qual é o problema? Está tudo muito modificado, locais não existem mais, outros, né, já foram detonados, outros foram alterados, outros, né, e esses mapas mais antigos, eles ainda conseguiam registrar os lugarejos, né, que se formavam, que constituíam toda a Palestina, né? E aí eles tentaram reconstituir dentro desse mapa como era no tempo, a Palestina no tempo de Jesus. Lá que tinha o reino de Judá aqui embaixo, né, aqui o Mar Morto, aí aqui assim tem as cidades mais importantes, né? Aqui assim está Samaria, aí aqui assim tem Monte Tabor, Nazaré, Caná, Betsaída, Cafarnaum. E aí quando você chega nesse mapa daqui assim, né, e você pega, faz assim, ó, amplia o mapa, qual não é a nossa surpresa? Eu não fiz o mapa ampliado, mas acredito que daí vocês vão conseguir ver. Ó, vocês conseguem ver que aqui tem um monte? Estão vendo aqui? Esse monte é chamado de Monte das Bem-aventuranças. Se você chegar hoje em dia lá, tem o pessoal que faz parte daquelas visitas que o professor Severino Celestino participa, né? Ele disse que tem lá um lugarzinho lá chamado, né, o Monte das Bem-aventuranças. Só para a gente poder saber que o negócio não está chutado, que nada das coisas que estão dentro do Evangelho são coisas chutadas, são coisas que existiram, são coisas que foram reais, são coisas que são fatos que a gente consegue, né, com estudo, indo em história, indo em historiografia, indo em antropologia, indo em um monte de estudos fora de doutrina espírita, você junta tudo e você vê, caramba, dá uma consistência do tamanho do mundo, esse estudo que a gente percebe. E aí, dentro dessas questões que a gente estava falando, né, é interessante a gente pensar como que era o linguajar daquela época, principalmente. Né? Então, eu fiz um quadrinho, né, para a gente poder entender dentro das 3 línguas, que é outra coisa também importante da gente pensar. Quando você tem a formação do Império Romano, né, Império Romano, a língua do Império Romano era o latim, tá? Mas na hora que ele passa na cultura helenística, na hora que eles vão tomando conta do Império, montando o Império Romano, na hora que eles passam na Grécia, naquela cultura helenística, a cultura da Grécia era tão poderosa, mas tão poderosa, que a língua do Império Romano não era o latim. A língua do Império Romano era o grego. E aí aconteceu uma coisa fantástica, porque lá naquela região da Palestina, a gente tinha pessoas que falavam grego, mormente os soldados romanos, tinha pessoas que falavam aramaico. A gente pode voltar aqui no slide para poder voltar aqui no slide para poder entender, porque uma coisa que tem aqui interessante é o seguinte: essa região aqui assim é a região da Galileia. Só que aqui em cima, fora do mapa, acreditem, tá? Aqui no mapa, se o mapa fosse continuar aqui em cima, né? E ele continua, obviamente, aqui em cima existe uma parte, né, chamada Reino de Arão, tá? E aí o Reino de Arão, quando pega a língua do Reino de Arão, que era ligada à língua da Assíria, quando pega o hebraico, que era originalmente falado em toda a Palestina, nessa região aqui passou a ser conversado como sendo
O aramaico. Tá? Então o que é o aramaico? O aramaico nada mais é do que a mistura, assim como tem lá em Foz do Iguaçu, portunhol, né? Tem lá o reino de Aram misturando com o greco-hebraico e fez o aramaico. Então, eu peguei e fiz assim, né? Fiz assim. Grego, Jesus falava grego? Pouco provável. Mas Jesus é espírito puro, devia falar português, inglês, francês, alemão, devia falar tudo. Tá lá, tudo bem, mas ali na prática do dia a dia, pouco provável que ele falasse grego. Ele falava aramaico? Com toda certeza, tá? Porque ele se comunicava no dia a dia com o povo da parte ali da Galileia. Agora, e o hebraico ele falava? Sim, certamente, porque ele não se comunicava só com o povo da Galileia, ele também se comunicava com o povo do sul, com o reino de Judá. Tá? Então, na realidade, eles tinham que falar as linguagens de acordo com a situação. E aí eu peguei e falei assim, eu construí aqui uma situação justamente disso, né? O uso do grego, principalmente no Império Romano, o aramaico no cotidiano da Galileia e o hebraico para ensino de tradição, para poder abarcar todos os companheiros que falavam, né, da Palestina como um todo. E aí botei aqui a razão de cada uma dessas situações. Tá? Essa frase aqui é uma frase muito forte, que valeu a pena a gente trazer também. Não vou comentar não, mas só vou trazer para a gente ganhar tempo. Que diz assim: Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. O Sermão do Monte não foi ditado para os cristãos, ele foi ditado para os judeus. É importante a gente perceber essa situação, porque essa terminologia cristã nem existia no tempo de Jesus. Tá? Então é um equívoco do tamanho do mundo. A gente, até por conta disso, que a gente precisa baixar a bola, né? Porque se a gente falar, não, nós somos cristãos, né? Se eu chegar para Jesus e perguntar, Jesus é cristão? Eu falo assim, não sou cristão, né? Se você bobear, ele vai dizer que eu não sou cristão, não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou nada disso aí, essas nomenclaturas que vocês estão fazendo, todo esse sectarismo que vocês estão fazendo, né? Ele não tem essa situação. E aí, para a gente poder acompanhar o nosso estudo, né, a gente trouxe 2 livros aqui que são livros muito interessantes. O primeiro deles é esse tijolo, né? É um tijolo grande pra caramba, tá? Chamado Novo Testamento, que é uma tradução do grego do Haroldo Dutra Dias, né, do Haroldo Dutra, né, que primeiro foi feito pela editora do Conselho Espírita Internacional e depois, ele, numa nova versão, ele já fez um contrato com a editora da Federação Espírita Brasileira. E também um outro livro muito legal, chamado O Sermão do Monte, do professor Severino Celestino, tá? Que é a capa antiga, pelo menos essa daqui, não sei se já teve capa nova nesse decorrer do tempo. Dentro desse livro aqui, assim, ele fala uma coisa muito legal, ele apresenta estudos de um companheiro, né, de um professor, na realidade, chamado André Chouraqui, que era um professor da Universidade da França. O que ele fez? Vocês perceberam aquela história que eu mostrei para vocês? Né? Aramaico, hebraico, hebraico, aramaico, grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, latim, italiano, né? Aí numa hora chegou no francês, tá? Aí o que ele fez? Ele pegou do francês e começou a andar para trás. Ele foi andar para trás, tá? Foi andando, e aí chegou numa hora que ele travou. E aí ele descobriu o seguinte, que ele consegue sair do francês, e nós conseguimos sair, obviamente, do português com bem-aventurados, mas a gente, no máximo, chega no grego em makarioi, que é uma palavra, que quer dizer bem-aventurados. Mas não existe a palavra bem-aventurados em hebraico. Não existe a palavra. E aí a pessoa falou assim, caramba, que coisa mais doida. Fácil de entender, né? Tá? Saudade, por exemplo. Alguém sabe inglês? Quem é bom em inglês? Ninguém? Ninguém é bom em inglês? A gente usa muito a miss you, né? I miss you. Mas você sai do português, você não chega em I miss you. Você sai de I miss you e entende como saudade. Né? É uma, né? Você vai num sentido, mas quando você volta no outro sentido. Você não tem uma palavra que significa saudade, né? Em inglês.
Aliás, não tem língua nenhuma, diga-se de passagem. Só em português que tem. E aí ele percebeu, esse professor André Chuaki, percebeu que o máximo que existia lá na época de Jesus era do hebraico uma palavra chamada Ashrei. E essa palavra Ashrei não tem o sentido de bem-aventurado único exclusivamente, ela tem sentido de avante, ela tem sentido de em marcha. E aí, a partir desse momento, muda radicalmente o nosso entendimento do que Jesus fala como bem-aventurado. Porque quando você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e fala a respeito de bem-aventurado, ele fala aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele diz assim: tem que sair do plano, tem que subir a visão, passar a ter uma visão do passado, presente e futuro, para poder entender lei de causa e efeito, né? Porque senão fica complicado. Você já imaginou? Já imaginaram? Né? Uma pessoa está com um cálculo renal, tá? Com uma dor, não sei se você já tiver a linda experiência de cálculo renal, tá? Mas mulheres às vezes têm experiência de cólica menstrual, né? Cólica menstrual, você já sentiram o que é cólica menstrual? É gostoso pra caramba, não é? Né? Imagina Jesus, você está passando aquele sufoco, aí Jesus fala assim: bem-aventurada tu que sofres. O que a pessoa vai dizer para Jesus? Fala sério, você está lá naquele dia, entendeu? Esqueceu o remédio, não está com o remédio. Hã? Eu quero água. Que bom. Aí você está naquele dia sofrendo. Vou dar aqui atrás de mim, posso? Pode. Aí você está naquele dia sofrendo. E aí ele diz assim: bem-aventurada tu que sofres. O que você responde para Jesus? Fala. O que você fala? Só olha. Não, mas aí você sabe quem é Jesus, né? Se a pessoa chega para você e fala sem saber que ele não tira Jesus para facilitar o negócio, tá? Não, o palestrante chega para vocês na casa espírita, na maior tranquilidade do mundo, você está lá aquele dia, aí a pessoa: bem-aventurado tu que sofres. Agora virou palestrante, agora não precisa ser só olha. Porque não é com você. Porque não é com você. Agora, sai do bem-aventurado, sai do Macarioi e vai na direção do Ashrei. Você está com dor? Está com dor? Está com muita dor? Tô. Cara, não, vai em frente. Já foi ao médico? Já. Resolveu? Não. Vai a outro. Resolveu? Não. Vai a outro. Resolveu? Não. Vai no centro espírita. Resolveu? Não. Água frutificada. Resolveu? Não. Evangelho no lar. Resolveu? Não. Passe. Resolveu? Não. Reunião de estudo. Resolveu? Não. Palestra pública. Resolveu? Não. Trabalho na casa espírita. Entendeu? E aí a pessoa vai. E aí resolveu. Esquece. Hã? Esquece. Vai até acabar o momento que ela vai. Muitas da pessoa, até chegar nesse ponto, ela já resolveu. Entendeu? Agora, quando não resolveu, aí o que é a recomendação? Pega, com a calma que Deus te deu, tá? Pega uma caneta, tá? E vai lá e assina novamente o contrato de encarnação. O que é assina novamente o teu contrato de encarnação? Você precisa resignar. Porque signature em francês significa assinatura. E essa assinatura nada mais é do que a assinatura que você fez o planejamento da tua encarnação, né? Estou olhando aqui muitas mulheres, né? E o homem não tem cólica menstrual, certo? Mas a mulher tem. Então, na hora que a mulher vai encarnar, ela pega e fala assim: vou encarnar como mulher. Aí, o anjo da guarda está lá junto dela, muitas das vezes, né? Um espírito familiar, que já tem uma certa ascendência. Aí vira e fala assim para você: ei, mulher às vezes tem cólica menstrual, cara. Tu tá ligada nisso? Quero vir como mulher. Entendeu? Quero fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não
quero ser monoprogramável que nem homem. Entendeu? E aí a pessoa vai escolher as suas questões das suas encarnações. E aí ela escolhendo as coisas da encarnação, se você avante, resolveu? Não! Assina novamente e aceita. Entenderam? Fica fácil de você compreender essa lógica que é colocada dentro dessa situação. E aí, para você poder entender isso, então, é fundamental que a pessoa faça a leitura das coisas, não fazer uma leitura literal do que está escrito. Porque se a pessoa fizer a leitura literal do que está escrito, vocês perceberam que eu estou fazendo aqui ao vivo, estou fazendo a leitura de entrelinhas ao vivo aqui com vocês. Né? Porque resignação significa que é reforçar, né? Porque esse prefixo, ele não quer dizer apenas fazer novamente, tá? É a questão como é que é aquela virtude que a pessoa fala assim, né? Que você pega assim, aí você faz assim, aí volta. Como é que é o nome daquela virtude? Resiliência. Resiliência, isso mesmo, tá? Então olha só, a resiliência, como é que funciona a resiliência? Ó, resiliência, né? Igual a palmeira, vento forte e volta, tá? Resiliência espírita, não é suficiente vento forte e voltar. Tem que ser vento forte e quando volta, tem que voltar melhor do que você estava antes. Então, doutrina espírita, o tempo todo, ela usa esse prefixo re no sentido de fortalecer, de dar força, entendeu? Não é fazer de novo, é fazer de novo de maneira melhorada. E aí você consegue entender o religare, tá? O que é o religare da religião? Não é fazer uma ligação novamente, não é novamente, é fortalecer, fazer uma ligação mais forte com a realidade de Deus. E aí você não vai simplesmente, eu vou aumentar a minha conexão com Deus. Para com isso, Deus está conectado com a gente o tempo todo. O que eu preciso fazer Ele está conectado comigo, eu que tenho que me conectar. E não é com Ele, é com as leis. E aí você tem o sentido da religião. E aí você tem o sentido da resignação. Aí você tem o sentido da resiliência. E aí você começa a ter sentido totalmente diferente a partir do momento que você não faz uma leitura literal, faz uma leitura nas entrelinhas. Tipo, já falei 1 milhão de vezes. Alguma pessoa fala 1 milhão de vezes com a outra? Não. Estou preso no trânsito, estou preso no trabalho. Preso no trabalho? Né? Outro dia eu peguei um texto assim, né, falando dos cariocas em si, né? Mais dos cariocas, né? O carioca faz um monte de textos assim, né? Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que tem um monte de, né? Não vou lembrar nenhum agora aqui, que eu estou com a cabeça no estudo, mas essa questão acontece o tempo todo. A gente usa isso o tempo todo, a gente usa expressões, que a gente fala assim, que a gente usa a expressão, quando você fala a expressão, né? Sei lá, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Está dando para perceber o que eu estou falando. Alguém lembra de alguma expressão assim que a gente usa? Se liga. Hã? Se liga. Se liga. Olha aí, como se liga, né? É isso, é nesse nível aí mesmo. Pois é. E aí nós trouxemos, por exemplo, Jesus. Não dá para ler literal, né? Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer-lhes a paz, mas a espada. Né? Não preciso nem continuar a ler, certo? Só isso aí já é um choque, né? Mas Jesus vai falar um trem desse? Claro que não é isso que ele está falando. Não é dessas coisas que ele está falando. Aí você vê um pouquinho mais adiante, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Até algumas expressões tem que ter também jogo de cintura, a pessoa tem que ter maleabilidade, né? Porque Jesus, muitas das vezes, ele usava alguns termos, e alguns termos que ele usava não era no sentido de usar o termo. Vou dar um exemplo disso. Vocês vão ver dentro dos textos de Jesus, né, dos textos dos evangelhos do Novo Testamento, vocês vão ver que vira e mexe tinha assim. Isaías falava assim. Vocês lembram de ver coisas assim? Lembram? Porque Isaías falava dessa forma, porque Isaías falava dessa coisa.
Aí outras coisas que ele usa também é reino dos céus. Quando ele diz Isaías, por quê? Porque Isaías foi o profeta que mais assinalou, que mais anunciou a vinda do Messias. Então, na hora que ele, Jesus, está conversando sobre Isaías, sabe o que ele está querendo dizer para as pessoas? Ele está dizendo assim para as pessoas, na cabeça, ele está mexendo com a cabeça da pessoa, para a pessoa olhar e falar assim, caramba, será que ele que é o Messias? É isso que ele queria que acontecesse. Aí você pega e usa o termo reino dos céus. Quem usava o termo reino dos céus? João Batista, que era aquele que anunciava a vinda do Messias. Então, na hora que ele usa o termo reino dos céus, na cabeça dos hebreus, reparem que lá atrás no outro slide, eu lembro que eu falei para vocês, o texto foi escrito para hebreus. Então, na hora que ele fala reino dos céus, aí os hebreus, caramba, quem falava reino dos céus? Porque ninguém falava esse termo. Aí quem fala esse termo é João Batista. Aí ele falou, caramba, mas o que é isso que ele está falando? Ele é que é o Messias. E aí no meio da conversa toda ele pegava e falava assim, ó, pera aqui, ó, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou, entendeu? Ele falava o tempo todo, eu sou, para ver se as pessoas captavam que ele era esse Messias. Então, olha lá o monte ampliado, gente. Olha lá, ó, ó, tá vendo escrito aqui? Estão vendo escrito? Tá vendo? Ó, Cafarnaum, Betsaída, tá? Aí tem as outras cidades aqui, não me lembro qual é essa daqui. Esse aqui é Emaús. Isso aqui pode ser Tiberíades, pode ser também Magdala, não sei qual é essa daqui. Está escrito Magdala? É, mas Tiberíades é bem pertinho também. Aqui, acho que aqui está Tiberíades, acho que está aqui. Mas olha, não importa, tá? O que importa é saber que ele estava aqui em Cafarnaum e aí ele se desloca na direção do monte. Deixa eu ver se eu trouxe. Caramba, eu ainda trouxe tudo ampliado. Um outro mapa, tá vendo? Tá? É interessante também a gente perceber o seguinte, tem mapa que coloca as cidades em posição um pouquinho diferente, tá? Então a gente tem que dar um desconto também para essa situação, querer ficar, aquilo que a gente tinha colocado no início, querer ficar colocando muita precisão nas coisas, não importa. É só a gente poder saber que as coisas estão mais ou menos ali, entende? Aí aqui assim, vocês vão ter que me ajudar, gente, que eu não estou enxergando um centímetro. Aqui é o quê? Então se aqui é Tabor e aqui é Nazaré, isso aqui tem que ser Caná. Caná da Galileia, certo? Então aqui assim é Galileia, tá? Aí aqui assim está o quê? Cafarnaum aqui embaixo. Não sei o que está escrito aí, não consigo enxergar não. Mas não importa. Aí aqui assim Magdala está aqui embaixo, né? Esse aqui é Magdala. Tá, mas olha, o objetivo é a gente saber que, né, que as coisas estão mais ou menos aqui, dentro dessas regiões, tá? E que foi tudo dessa forma que aconteceu. E os mapas que existem na antiguidade mostram esse tipo de coisa acontecendo. Por que eu trouxe isso daqui? Esse mapa aqui é muito legal por causa do seguinte. Quem está aqui, quando a gente está olhando o mapa, né, eu estou indo para a posição de vocês, tá? Quem está aqui e vem para cá, o que ela faz em relação ao mapa? Sobe, né? Ela vai para o norte, mas tudo bem. Sim, né? Mas na hora da prática, ninguém fala vai para o norte, a gente fala assim, sobe, tá? Se alguém está aqui, lembrar que isso daqui é depressão, né? Esses mares são mares de depressão. Então quando a pessoa sai daqui e vai, vocês estão vendo isso aqui são tudo montanhas? Estão vendo que são tudo montanhas? Então quando ele fala assim, quando ele diz assim, Jesus de Nazaré, na cabeça dos caras, eles ouviam as coisas e falavam assim, Jesus de Nazaré, entenderam? Pensavam como sendo uma coisa maior. Dentro do Novo Testamento, a gente vai ouvir isso 500 milhões de vezes. Jesus subiu na direção de Nazaré, subiu na direção de Caná, subiu na direção de Cafarnaum, subiu na direção da Galileia, subiu na direção de Jerusalém.
Entende? Agora ele vai falar da parábola do bom samaritano. Desceu na direção de Jericó. Entenderam? Então, quando é alguma coisa que é de elevação, ele fala de subiu. Quando é alguma coisa de baixar padrão, ele fala descer. Tá? E aí, essas coisas são muito importantes, porque aí quando você chega lá no próprio Sermão do Monte, lá nos versículos 1 e 2, olha que beleza que passa a ser o assunto, tá? Porque diz assim, Jesus, tá tudo colorido para a gente poder separar o que está escrito, tá? Não está escrito assim, Jesus, quando viu a multidão, isso daqui é a mesma coisa que dizer assim, a água está molhada. Entenderam? Vou contar uma coisa rapidinho para vocês, para ficar gravado, para vocês entenderem como é que o negócio funciona. Jesus, nesse momento, está na frente aqui desse negócio da Unimed aqui no lado. Pergunta, quem vai ficar aqui dentro dessa sala? Nem eu. Entendeu? Eu não vou ficar dando palestra sozinho, eu vou para lá também da mesma maneira, igual com vocês. Então, Jesus estava sendo seguido por multidão, entendeu? É chovendo molhado. Então, o tempo todo ele estava sendo seguido por multidão. E aí o que acontece? Ele pega e sobe no monte e se senta. Tanto pode ser lido literalmente, subir um montículo para poder ter a questão das bem-aventuranças, né, e trazer o sermão do monte, como também pode ser a subida de padrão vibratório. Tanto pode ser, se sentou, propriamente dito, porque o hábito deles é diferente do nosso. Se nós estivéssemos lá, sabe o que ia acontecer? Eu ia estar sentado e vocês todos de pé. Lá é invertido. Não é igual aqui. Entende? Na sinagoga, mesma coisa. A pessoa fala sentado e os outros ficam em pé. Então, olha que coisa fantástica. Pode muito bem significar que ele subiu o padrão vibratório do que ele ia dizer. Ele levou o padrão vibratório do que ia ser tratado. Manteve o padrão vibratório do que ia ser tratado. Na hora que você faz isso, quando você vê um grupo de pessoas, tá? Que você sobe o padrão vibratório e mantém o padrão vibratório elevado, sabe o que vai acontecer? Uns discípulos se aproximaram. 3, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25. 25 pessoas aqui dentro do trabalho hoje de manhã. Bota um show da Anitta ali no aterro, vocês verem se vão 25 pessoas. Entenderam? Bota um jogo do Flamengo no Maracanã e vê se vão 25 pessoas. Quando você está falando de elevar o padrão vibratório e sentar no padrão vibratório elevado, 25 pessoas. Somente uns discípulos se aproximam. Quando você está falando do povo, aí vira um caos. E aí ele diz assim, para esses que se aproximam, ele se coloca ensinando. Aí ele se posiciona ensinando. E aí ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar as bem-aventuranças. O que eu fiz? Tá? Olha o que eu fiz. Eu montei esse quadrinho está dentro do computador aqui de vocês, tá? Não me pertence. Quem quiser pode pegar, use e abuse, tá? Porque eu fiz uma referência entre cada um dos versículos que tem dentro do Novo Testamento, com cada um, todo o capítulo 5, cada um dos versículos que tem no Novo Testamento, com os respectivos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente estuda as bem-aventuranças. Não vou estudar tudo isso com vocês, não. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos, mesmo porque já faltam só 5 minutos para eu falar. Tá? E aí, esse texto aqui a gente tirou, não me lembro nem de onde que eu tirei esse texto. Faltou eu ter escrito aqui embaixo a referência. Mas olha que texto interessante que a gente pensa. No mundo há alegrias, porém,
Parece até que a gente está falando, esse texto aqui é um texto de antiguidade, mas parece que a gente está falando de 2023, tá? No mundo há alegrias, porém mais existem dores e tristezas. A terra é comparada a um vale de lágrimas. A vida do homem é comparada à do operário que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Sentimos-nos neste mundo vergados ao peso da dor. Hoje, amanhã ou depois, ela não deixa de nos visitar. O peso dos infortúnios acompanha a humanidade em todos os séculos. Então, tem uma situação muito importante da gente conseguir perceber que Jesus, né, lá dentro do livro dos Espíritos, quem é que já viu a questão 886 do livro dos Espíritos? Alguém lembra de cabeça a questão 886? Essa questão é uma questão conhecida, gente. Tem livro dos Espíritos aí? Vamos ler a questão 886, só a questão, só a pergunta, tá? A resposta depois a gente dá. Só para a gente poder prestar atenção na questão, como está sendo colocada a questão. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Vou pedir a gentileza de você ler de novo para a gente prestar atenção. Presta atenção em cada palavra que ela vai dizer, tá? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? É o BIP, tá? Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte: a pergunta está correta. Pergunta para o universitário, né? Pergunta difícil. A pergunta é difícil. A pergunta está difícil. Sabe por que não está? Por causa do seguinte: porque não é segundo entendia Jesus. Como ela realmente é. Como Jesus entende. Entende? Percebe? Então, na realidade, a gente precisa ter uma visão diferenciada no que a gente olha para Jesus. Porque muitas vezes a gente olha para Jesus e pensa assim: Jesus naquela época olhava para o povo e pensava isso. Não. Jesus continua olhando para o povo e pensando isso. Jesus, se estivesse aqui presente, né, se ele chegasse aqui presente, ele ia olhar para você. Qual é teu nome? Ana. Antes de você dizer que é Ana, ele saberia que você era Ana. Tá? Aí a pessoa fala assim: da onde você tirou isso? É só você pegar, ler lá no Novo Testamento, quando ele fala com Natanael, né? Ele vira pro Filipe e fala para o Filipe assim: Filipe, vai chamar aquele cabra lá que está sentado lá embaixo da figueira. 300 metros de distância. Jesus está aqui a 300 metros, olha para o sujeito e fala para o Filipe assim: vai lá chamar aquele cara. Para! Aí quando o camarada chega na frente dele, ele vira o camarada assim: eis o israelita em quem não há dolo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo a respeito de todos nós o tempo todo. Do nosso passado, do nosso presente e das nossas tendências futuras. Então não é como ele entendia, é como ele entende. Ele não tinha a capacidade, ele tem a capacidade. E as pessoas não eram as pessoas são as pessoas. Porque aí o Evangelho toma um outro patamar totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O Evangelho já não é mais o Evangelho para os hebreus. O Evangelho é para todos. É mais forte do que todos. O Evangelho é mais forte do que a humanidade. Porque se a gente chegar e falar assim: a humanidade vai se transformar e a Terra se transforma. Sabe quando é que a humanidade vai se transformar e a Terra vai se transformar? Nunca. Porque na hora que a gente falar assim, que a responsabilidade de arrumar o salão aqui é de todos nós, quem é que vai arrumar o salão? Ninguém. Então a pessoa tem que falar assim: o Evangelho é para mim. Não é isso que a gente faz, não. Quando a gente faz o Evangelho no lar, para quem faz Evangelho no lar, sabe como é que faz, né? Todo mundo sabe como é que faz, né? Evangelho no lar, como é que a gente faz? Está lendo o Evangelho? Não, e faz o quê? Faz o quê com o Evangelho? Tem uma outra pessoa fazendo contigo.
Cara, brincadeira esse daqui tem a tua cara. Eu acho que isso daqui escrito aqui está falando para você. Entendeu? E aí a pessoa aplica o evangelho no outro. E não consegue perceber que o evangelho não é para o outro, o evangelho é para mim. Eu sou o destinatário de cada um dos ensinamentos do evangelho. Claro, todos nós. Claro, a humanidade. Mas a responsabilidade é individual. Cada um de nós é o responsável. Então, na hora que Jesus olhava aquele povo, ele não olhava apenas a superficialidade do povo, ele olhava a profundidade daquelas criaturas. Ele não falava para um instante, ele falava para todos um instante. E aí você muda a dimensão. Aí eu vou avançar aqui, negócio para a gente poder perceber. Eu não vou nem despender tempo trazendo cada uma das bem-aventuranças, tá? E por escrito. Eu vou despender tempo falando disso daqui que eu acho que é o mais importante. Mesmo porque já teve alguém que já comentou a respeito disso. Acho que foi você que comentou a respeito disso. Que o lema da doutrina espírita... Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Isso. Só que a gente precisa entender que fora da caridade não há salvação. Não é fora da caridade não há salvação quando você estiver feliz, alegre, com saúde, tudo dando certo, multimilionário, com não sei o quê, né? Entendeu? Porque é mole, é a coisa mais mole do mundo. Você chegar para o camarada e perguntar para o camarada, e aí, você tem feito a caridade? Aí a pessoa fala, eu pratico a caridade sempre. Como é que você pratica a caridade? Ah, porque eu estou com salário em dia, eu estou com aposentadoria em dia, eu tenho plano de saúde, eu tenho não sei o que lá, eu estou com comida na mesa, eu estou com não sei o que lá. Você tem ido ao médico? Não, não precisa ir ao médico, não, porque a saúde está excelente. E como é que está a família? Todo mundo empregado, todo mundo sorrindo, todo mundo... Caramba, assim fica mole. Quer ver, tem que ver, e é isso que a gente precisa entender, que o fora da caridade tem que ser, não obstante qualquer dificuldade que você esteja vivendo. Não interessa. Porque entra aquilo que a gente conversou agora há pouco, que foi você mesmo que falou, lembra? Que eu falei assim, que eu fui fazendo a sequência. Tá com dor? Vai ao médico. Tá com sei lá? Vai ao médico. Tá com sei lá? Vai e depois, trabalha na casa espírita. Faz a caridade. Porque quando você faz a caridade, tudo muda à tua volta. Tudo muda à sua volta. Na hora que você passa a fazer evangelho nas prisões, na hora que você passa a distribuir alimentos nas ruas, na hora que você visita o orfanato, na hora que você visita asilo, na hora que você visita o hospital, você desculpa a comparação, né? Mas às vezes você pode estar com cólica menstrual, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que na hora que você chega na cólica menstrual, você olha uma pessoa no hospital, imediatamente a cólica vai embora, porque ela passa a ser, entende? Um cisco diante das dores quando você vai no INCA, por exemplo. Como um companheiro lá que fez uma cirurgia agora essa semana, falando com o cara fez a cirurgia, como é que é o nome daquele negócio? Vesícula? Vesícula, né? Que tira? Tirou a vesícula. Aí o cara tirou a vesícula. O médico abriu, tirou a vesícula. No que ele tirou a vesícula, né? O negócio fez assim, ó, fechou. E não passava mais nada. Aí o cara falou, nossa, tem que fazer uma outra intervenção para descobrir por que está fechado. E na hora que foi descobrir que estava fechado, câncer. Era uma massa que fez a biópsia, câncer. Aí pergunta, dor de dente, dor de cabeça, dor nas costas, dor menstrual? Nada mais tem sentido. Entendeu? A gente estava discutindo agora há pouco sobre o que a gente pode fazer de comida, né? Aí você vai na rua, olha assim, né? Alguém, não sei se já tiveram essa experiência. Outro dia eu distribuí, participei de uma equipe que distribuiu 235 sanduíches, lanches, né? Sanduíche, bolinho, banana e refresco. 235. Tu imagina que lindo, 235. Aí chegou 236.
Na hora que chegou o 256, eu olhei e falei assim, o carro está vazio, não tem mais nada para te dar. E aí você pega, vê o cara 235, que tinha ganho o último lanche, que já tinha saído feliz da vida, porque tinha ganho o último lanche. Ele ouve o cara falando que não tinha comido nada, e ele volta e diz assim, eu já comi hoje, toma o meu lanche. Porque eu sei. Eu ia falar justamente isso. Uma amiga minha, ela pegou uma quentinha, né, aí encontrou um rapaz na rua, né? Ah, você quer? E ele falou justamente isso. Não, eu já comi hoje. Dá para alguém que não comeu. É isso. Né? É isso. Só que no caso foi até mais violento ainda, né? Violento entre aspas, né? Que o cara já tinha recebido, já tinha ido embora, e ele ouviu a gente conversando com outro camarada. E ele volta até lá no lugar e diz para ele essa frase, que é uma frase poderosíssima, essa frase. Eu já comi hoje. Devia ser umas 2, 3 horas da tarde. Reparei, ele não disse que não estava com fome. Ele disse que ele já tinha comido hoje. E aí ele entrega o lanche para o outro camarada que estava lá, se não tinha comido hoje. Então essas coisas fazem com que essas experiências todas que a gente tem na nossa vida pulverizem totalmente, né? Tá bom? Hã? Não deixe de ler bem-aventurado. Isso aqui palestra hoje, obrigada, Eduardo. Ela nos veio trazer vários ensinamentos, vários pensamentos que nós devemos ter, né, sempre, né? Ensinamentos que foram passados aqui e que a gente deve ter sempre em nossas mentes, principalmente praticá-los. Então vamos encerrar hoje, né, essa abençoada palestra, essa abençoada comunicação que tivemos aqui hoje. Que nós possamos integrar isso em nós, né, como o Eduardo falou, colocar o Evangelho dentro de nós mesmos e conseguir com isso praticar todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos ensinou. Né? Ouvir a palavra, sentir e praticar. Que tenhamos uma abençoada semana, né? Com tudo que foi dito hoje, que a gente possa refletir e assim alterar os nossos atos para que a gente consiga realmente praticar a verdadeira caridade. Que assim seja. Bom, antes de encerrar,